Existe algo que muitas vezes nós não percebemos, mas que pode dizer muito sobre a maneira como estamos vivendo. Quando queremos conquistar alguma coisa, nem sempre o problema está na falta de capacidade, nem sempre está na falta de oportunidade e nem sempre é simplesmente uma questão de sorte. Às vezes, o que está dificultando a nossa caminhada é algo mais silencioso, mais interno, algo que nem sempre conseguimos identificar com facilidade. Pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser falta de direção. Na verdade, pode ser dificuldade para manter a disciplina, e em algumas situações, essas coisas podem até estar relacionadas. Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, mas em vez de começar com uma explicação teórica, eu quero começar com três histórias, três pessoas, três perguntas, três situações diferentes, mas que talvez tenham alguma coisa em comum. E talvez em alguma dessas histórias você também se reconheça. Primeiro vamos à história da Ana. Vamos começar com essa história. A Ana tem 32 anos e trabalha como auxiliar administrativa. E ela então apresenta-me uma situação muito comum. Eu sempre começo alguma coisa, mas paro no meio. Isso é medo ou falta de disciplina? Essa pergunta parece muito simples, mas talvez não tenha uma resposta tão simples, porque quando alguém começa alguma coisa e depois abandona, podem existir diferentes razões por trás desse comportamento. Pode haver dificuldade de organização, pode haver falta de clareza sobre o objetivo, pode haver perda de motivação, pode existir a tal procrastinação. E também pode existir algum tipo de medo envolvido, medo de não conseguir, medo de fracassar, medo de ser julgado. E é interessante, porque até mesmo o medo de descobrir que aquilo que começou não era exatamente o que se desejava. O medo por si só não é necessariamente um problema. Na verdade, o medo faz parte da experiência humana. Ele pode nos ajudar a perceber riscos, pode nos fazer pensar melhor antes de tomar uma decisão importante, pode nos levar a ajustar uma estratégia. O problema pode surgir quando o medo deixa de ser apenas um sinal e passa a impedir a ação. A pessoa pensa, analisa, imagina tudo o que pode dar errado e acaba nada fazendo. Existe ainda outra possibilidade, a tal procrastinação. Às vezes, nós adiamos uma tarefa não porque somos preguiçosos, mas porque aquela tarefa provoca algum tipo de desconforto, então pensamos, depois eu faço. Quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, quando as coisas estiverem melhores. E o que era para ser apenas um adiamento pode se transformar em um padrão. A pessoa começa, recomeça, para novamente e depois de algum tempo começa a pensar: eu nunca termino nada. Perceba como isso pode se transformar em um ciclo. O medo pode favorecer a evitação pode favorecer a procrastinação pode aumentar a sensação de incapacidade, e essa sensação pode alimentar ainda mais o medo. Por isso, talvez a resposta para a Ana não seja simplesmente você precisa ter mais disciplina. Talvez seja necessário compreender primeiro o que está acontecendo quando ela precisa continuar e, a partir daí, construir disciplina de maneira gradual. Pequenas ações, metas possíveis, passos sustentáveis. Porque muitas vezes a disciplina não nasce de uma grande mudança, ela é construída
pela repetição de pequenas decisões que tomamos. Agora vamos conhecer um pouco a história do Carlos. Carlos tem 45 anos e trabalha como motorista de aplicativo. Ele então pergunta: como a gente perde o medo de tentar quando já deu tudo errado? Essa pergunta carrega uma experiência muito humana, porque quando pensamos ou passamos por frustrações, é natural que essas experiências influenciem a maneira como enxergamos novas situações. Depois de algumas tentativas que não deram certo, podemos começar a pensar: e se acontecer tudo novamente? E se eu perder outra vez? E se eu me decepcionar de novo? E quando isso acontece, o passado pode começar a influenciar excessivamente a maneira como enxergamos o futuro. Por isso, eu faria uma sugestão muito simples ao Carlos. Olhe para a sua história inteira, não apenas para aquilo que deu errado, olhe também para aquilo que você conseguiu superar, para os momentos em que você precisou recomeçar, para as decisões que deram certo, para aquilo que você aprendeu, para as dificuldades que você conseguiu enfrentar. Porque uma história humana não é feita somente de fracassos, ela também é feita de aprendizados, de conquistas, de tentativas, de recomeços. E existe uma diferença muito importante entre dizer eu fracassei e dizer eu sou um fracasso. A primeira frase descreve uma experiência, a segunda transforma uma experiência em identidade. E precisamos ter muito cuidado com isso. Uma experiência ruim pode fazer parte da sua história, mas ela não precisa definir toda a sua história. Talvez o medo que o Carlos sente hoje esteja relacionado às experiências que viveu. E isso não significa necessariamente fraqueza. Pode significar que ele aprendeu a ser mais cauteloso. O problema pode surgir quando a cautela deixa de ajudar na avaliação dos riscos e começa então a impedir qualquer nova tentativa. Então, talvez seja importante trocar uma pergunta. Em vez de perguntar apenas e se der errado novamente, experimente também perguntar: e se desta vez eu puder fazer diferente? Não existe garantia de que tudo vai dar certo, mas também não existe garantia de que dará errado. O futuro ainda não aconteceu e quando ele não acontece, existe espaço para aprender, ajustar, recomeçar e tentar novamente. Agora eu quero lhe mostrar a história da Mariana. Vamos ouvir um pouco a história da Mariana. Ela tem 22 anos e é universitária. A pergunta dela é: eu travo só de pensar no futuro. Isso é uma ansiedade ou falta de direção? Mais uma vez, não existe uma resposta que possamos dar simplesmente olhando para uma frase. Pode existir ansiedade, pode existir insegurança, pode existir dificuldade para tomar decisões, pode existir uma sensação de falta de direção e essas experiências podem estar relacionadas. Veja, a ansiedade em determinado nível faz parte da experiência humana. Ela pode nos preparar para aquilo que está por vir. Pode aumentar nossa atenção, pode nos levar a considerar possibilidades. Todavia, existe uma diferença entre uma preocupação que nos ajuda a nos preparar e uma preocupação que começa a nos dominar. Quando a preocupação se torna excessiva, quando a pessoa passa muito tempo imaginando problemas, antecipando situações negativas ou acreditando que não será capaz de lidar com o futuro, ela pode experimentar um sofrimento e talvez uma dificuldade para agir. E
Nesse estado, até uma decisão simples pode parecer muito complexa. O futuro deixa de ser percebido como uma possibilidade e começa então a aparecer uma ameaça. Então a pessoa pode pensar: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não consigo decidir, eu simplesmente travo. E talvez exista algo importante para compreender aqui. Nem sempre a falta de direção é o único problema. Em algumas situações, a própria insegurança pode dificultar a construção dessa direção. Por isso, em vez de tentar resolver toda a vida de uma vez, talvez seja mais útil começar pelo presente. Pergunte: o que eu posso fazer agora? Não daqui a 5 anos, não durante toda a vida, mas agora. Qual é a próxima decisão possível? Qual é a próxima pequena ação? Qual é uma coisa que depende de mim neste momento? Porque muitas vezes queremos encontrar uma resposta definitiva para o futuro, quando talvez precisemos apenas encontrar o próximo passo. Existe outra possibilidade importante: observar os próprios pensamentos. Quando surgir "eu não vou conseguir", pergunte: isso é um fato ou é um medo? Quando surgir "tudo vai dar errado", pergunte: existe alguma evidência de que isso necessariamente vai acontecer? E quando surgir "eu não sei o que fazer com a minha vida", talvez seja possível pensar: eu ainda estou descobrindo o que eu quero fazer. Perceba a diferença. Não estamos fingindo que os problemas não existem. Estamos apenas tentando olhar para eles de uma maneira mais equilibrada. E isso exige certamente prática. E o que essas 3 histórias têm em comum? Pense comigo. Ana começa, mas não termina. Carlos quer tentar novamente, mas tem medo de fracassar. Mariana pensa excessivamente no futuro e sente dificuldade para avançar. 3 histórias diferentes, 3 momentos diferentes da vida, 3 dificuldades diferentes. Mas talvez exista algo ligando todas essas histórias, a maneira como cada pessoa está interpretando aquilo que está vivendo. E é justamente aí que começa uma reflexão ainda mais interessante, porque talvez o problema não seja simplesmente "eu tenho medo", "eu tenho ansiedade", "eu não tenho disciplina". Talvez seja necessário perguntar: o que está acontecendo comigo quando eu sinto isso? E existe uma pergunta ainda mais profunda: o que dentro de mim está tentando me proteger, mas ao mesmo tempo está dificultando o meu avanço? Essa pergunta pode abrir uma nova maneira de você olhar para o medo, para a ansiedade, para a procrastinação, para a disciplina e para as suas escolhas. Mas essa é uma conversa que merece ser aprofundada, porque essas 3 histórias não falam apenas sobre 3 pessoas, elas falam sobre algo que pode fazer parte da experiência de muitos de nós. E é justamente isso que vamos explicar ou vamos explorar um pouco mais na continuação dessa reflexão em outro vídeo aqui em nosso canal. Antes de terminar essa nossa reflexão, eu quero que você faça ali uma pergunta. Talvez você tenha se identificado com a Ana, talvez com o Carlos, talvez com a Mariana, ou talvez com um pouco dos 3. Então, pergunte a si mesmo agora: em qual momento da minha vida eu começo a recuar justamente quando eu deveria continuar? Não responda com cobrança, responda com honestidade, porque compreender o que acontece dentro de nós pode ser o primeiro passo para começar a fazer diferente. E lembre-se, você não precisa resolver tudo hoje. Às vezes,
O que precisamos encontrar não é o caminho inteiro, é apenas o próximo passo. Agora, uma observação importante. Antes de concluirmos a nossa reflexão, eu quero fazer uma observação muito importante. Esse conteúdo é uma reflexão, é uma orientação geral baseada em conhecimentos da psicologia, mas isso não é terapia. Aqui não estamos fazendo diagnóstico, avaliação psicológica ou tratamento. O objetivo é orientar, aconselhar e provocar uma reflexão e oferecer informações que possam lhe ajudar a compreender melhor algumas situações da vida. Cada pessoa tem uma história diferente e quando existe sofrimento emocional significativo ou uma dificuldade persistente que está interferindo na vida pessoal, profissional ou nos relacionamentos, é importante buscar a ajuda de um profissional qualificado. A terapia acontece em um espaço adequado e dentro de um processo profissional e individualizado. Por isso, esse conteúdo não substitui e jamais pretende substituir um processo terapêutico. Orientação é orientação, terapia é terapia. E uma não deve ser confundida com a outra. Bem, se alguma dessas histórias fez você pensar sobre a sua própria vida, leve essa reflexão com você. Observe, pergunte e, principalmente, não transforme uma dificuldade em uma sentença sobre quem você é. Porque começar de novo é possível, aprender é possível, ajustar a rota é possível e, por fim, dar um pequeno passo continua sendo um passo. E eu sou Rivaldo e este é o canal Psicologia do Cotidiano. Se você quer compreender melhor o que essas 3 histórias podem nos ensinar sobre medo, ansiedade, disciplina, pensamentos e direção, continue comigo nessa reflexão, porque em outro vídeo, numa segunda parte, nós vamos olhar para essas 3 histórias por outro ângulo. E talvez você descubra que elas têm muito mais em comum do que parece. Um grande abraço, até lá, cuide de você e viva sempre melhor.